do dia aqui na telinha do Band News TV. E olha, gente, o respiro durou um pouco e o Ibovespa voltou a registrar mais uma queda no mês de agosto. O índice foi impactado tanto por notícias do cenário interno quanto do externo. E mais uma vez, China e Estados Unidos foram os responsáveis pelo desempenho fraco da Bolsa Brasileira. Sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com João Guilherme Cainazzo, que é o sócio da Wade Investments. Bom dia, João. Bom dia, Cássio. Tudo bem? Bom dia aos telespectadores também. Tudo certo? Tudo certinho, obrigado por nos atender nessa terça-feira. Bom, João, começar falando então um pouquinho mais desse cenário interno, o momento da Bolsa, que não são muito animadores, né? Portanto, gostaria de saber de você quais são os fatores internos que acabaram puxando o índice mais uma vez para baixo. Pois é, ontem a Bolsa até abriu com um cenário de alta, né? Puxado pela Petrobras e pela Vale. Os minérios lá fora abriram um cenário positivo, mas como você muito bem mencionou, realmente sexta-feira foi um cenário isolado de alta. A gente teve aí um 14º pregão negativo e hoje promete não ter um cenário diferente. O mercado hoje vive a expectativa do que o Jerome Powell, presidente do Fed lá nos Estados Unidos, vai falar no simpósio de Jackson Hole, um dos eventos mais importantes do ano, né? E, de fato, as treasuries lá fora do mercado norte-americano vem trazendo esse cenário negativo, entende? Acontece que atingiu o preço que não atingia desde 2007 e influencia negativamente dessa maneira. O investidor estrangeiro, no mês de agosto, né, ele já tirou aproximadamente 9,5 bilhões da Bolsa Brasileira. Entretanto, contudo, todavia, a gente tem um cenário aí com o executivo agindo de maneira muito positiva, o Fernando Haddad tendo uma ótima atuação, o Banco Central tendo a sua jurisdição independente e agindo de maneira impecável na questão dos juros, e a tendência é que, com o arcabouço fiscal desenrolando a votação, tendo a reforma da Previdência, etc., sendo agilizado a votação, o cenário volte a melhorar no médio prazo. Para o fim do ano, a perspectiva é positiva. E, João, em relação também ao arcabouço fiscal, né? Teve reunião de líderes ontem, ficou definido que a votação pode acontecer entre hoje e amanhã, mas no mercado já está precificado aí a aprovação do arcabouço ou ainda o mercado segue olhando de lupa todos os detalhes e as discussões? O mercado segue atento, a gente continua olhando atento essa questão de uma possível, né, a gente chama de vingança do Lira em relação ao executivo, mas a gente entende já, existe um sentimento de otimismo, tanto em relação à votação do arcabouço fiscal, quanto às reformas que estão para ser aprovadas. E, João, em relação também, tivemos ontem a divulgação do Boletim Focus, tivemos as projeções da inflação voltando a subir um pouquinho mais. Isso acaba atrapalhando um pouquinho os planos, interferindo negativamente na Bolsa, inclusive nas projeções na queda de juros nas próximas reuniões do Copom? É possível que haja uma segurada por conta do Roberto Campos Neto, mas, entretanto, o relatório Focus de ontem mostra um aumento marginal ali nas projeções para 2024, para 2023 é mantido estável, né? Então, acaba que nesse período agora não chega a afetar tanto assim. E, João, o mercado financeiro a gente sabe que gosta da tal palavrinha previsibilidade. O mercado, até pelo menos sexta-feira, como você disse, né, vai acontecer o evento da Jackson Hole, vai ficar ali em compasso de espera para as declarações do presidente do Banco Central americano. Se espera alguma novidade em relação às próximas decisões dos juros por lá? Não tem a menor dúvida. A tendência é de que aconteça esse corte progressivo dos juros por conta do Jerome Powell, mas o mercado, de qualquer maneira, segue muito atento, porque ele pode vir a dar uma pequena freada. Não chega a ser uma freada, mas digamos que uma desaceleração na velocidade em que acontece esse corte. Uhum. E, João, em relação também a uma semana... Saíram alguns dados negativos dos Estados Unidos, né? Acontece que, como você muito bem falou, a inflação ainda é um fantasma que está ali assombrando o mercado, os dados de desemprego eles acabam também não vindo da maneira que se esperava, que se gostaria, de uma forma tão positiva, estão patinando, devagar, indo quase parando, mas melhorando.
E além do simpósio de Jackson Hole, hoje a gente no mercado também, na agenda semanal, a gente está na expectativa dos dados na Europa, né? Hoje as bolsas europeias abriram um pouco mistas, ali a bolsa alemã subindo um pouquinho, mais de 1%, e no Japão também é um cenário que pegou todo mundo de forma positiva, de surpresa, né? O mercado japonês vem reagindo melhor do que os outros mercados. E, infelizmente, a China acaba puxando o nosso mercado um pouquinho para baixo. China, grande compradora de minério, vem sofrendo grande coisa com o mercado imobiliário, né? Que vem tendo entraves nessa retomada econômica. Domingo, houve a decisão chinesa, né, do corte de juros, que mesmo assim não conseguiu fazer com que o mercado encarasse de forma positiva. E, João, até para encerrar nosso giro aqui pelas principais informações da semana na área econômica, entre os indicadores serão divulgados ao longo da semana, a inflação será o destaque da agenda doméstica, com a divulgação do IPCA 15, né, nessa próxima sexta-feira. Qual é a expectativa do mercado? Podemos ter uma inflação por aí? É possível que haja alguma afetividade na questão do preço da gasolina, com o reajuste da Petrobras, etc. Contudo, com a forma com que vem sendo manejada a política em relação ao corte de juros pelo Banco Central, a tendência é de que venha muito em linha com o que está previsto. Perfeito, João. Muito obrigado pela sua análise nessa terça-feira. Desejo para você um excelente dia e portas sempre abertas aqui no Jornal Band News, primeira edição. Tchau, obrigado. Bom, gente, 7 horas e 41 minutinhos.